Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade desta bela missão. No dia em que celebramos São Bonifácio, bispo e mártires, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes e mestres da lei e anciãos usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um largar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e mandaram matar, e mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou um outro empregado para receber os frutos da vinha. Porém, os agricultores bateram na cabeça deles e insultaram. Então o dono mandou ainda mais outros e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então agarraram o filho e mataram, e jogaram para fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e o entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão e com isso deixaram Jesus e foram embora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, que palavra de Deus para nós hoje, como é importante essa palavra de Deus para nós hoje. Interessante a sutileza de Jesus para mostrar aos mestres da lei, aqueles que eram sábios na palavra, na retórica, na palavra de Deus, esses que apresentavam exatamente esse olhar. E aí Jesus sutilmente fala da vinha, fala do cuidado da vinha, fala daqueles que foram colocados para administrar a vinha e foram infiéis, foram covardes, foram ladrões. E aí mostra o que fizeram com os profetas que o Senhor enviou para a vinha e o que eles fizeram com os profetas, e Jesus
de forma brilhante, fala essa parábola e o quantos empregados, ou seja, os profetas, vieram para anunciar e foram mortos. Quantos e quantos e mais quantos? E aí eles perceberam, interessante aqui, que Jesus vai falar da Sagrada Escritura e que eles que eram sábios na Sagrada Escritura, aqui é bom entender que eles não tinham dificuldade com a Sagrada Escritura, ao contrário, eles eram sábios na Sagrada Escritura, conhecedores da Sagrada Escritura. E, no entanto, eles maltrataram aqueles que vieram falar em nome de Jesus, ou seja, em nome de Deus, e eles perceberam que Jesus estava falando deles, o quanto eles estavam desdenhando do próprio Cristo que vem em nome do Senhor. E aqui a palavra de Deus quer nos garantir esse cuidado com a palavra, com a nossa missão, esse cuidado com tudo aquilo que nós fazemos para Deus, esse cuidado com aquilo que nós devíamos fazer para Deus. E aí mostra o quanto nós também somos esses que não cuidam da vinha do Senhor com a fidelidade. Não guardamos a vinha do Senhor com a mesma fidelidade, o mesmo apreço. E hoje Jesus mostra exatamente essa palavra para nos trazer, nos conquistar, nos trazer esse desejo de vivenciar com radicalidade aquilo que é de Deus, aquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar, quer trazer para nós. Então que hoje a Sagrada Escritura possa trazer para nós o desejo de servirmos a Deus, o desejo de cuidarmos das coisas de Deus, o desejo de fazermos com consciência aquilo que é de Deus, fazermos com amor a nossa missão, que é de pai, de mãe, de padre, que é de pastoral, que é de consagrados, que é de vida comunitária, onde quer que Deus nos coloque, que possamos realizar com amor aquilo que Deus nos ensina. Que a palavra de Deus hoje possa nos direcionar para o zelo com a obra e com a missão que o Senhor nos dá. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos dê a graça de anunciar verdadeiramente o amor de Deus e nos conceda a graça de ter a casa para cuidarmos de sacerdotes, nos dê a graça de ter a casa para amarmos os sacerdotes, nos dê a graça de ter a casa para vivermos para os sacerdotes, esses que vieram para cuidar da vinha do Senhor. Que São José, esposo de Maria, reconquiste a nosso cuidado, nosso zelo para aquilo que é do teu Filho Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.